Realmente, você falou muito bem. O feminismo já está, de uma certa forma, entrando nas igrejas, porque ele já entrou nas universidades, na mídia. Se você ligar a televisão, os programas de auditório, os programas, as novelas, tudo tem um enredo feminista, hegemônico, né? Sim, as pessoas, quem não entende, fala, mas não é algo bom a mulher ter direitos? Por que esse pessoal acha que é ruim? Não é algo bom ser o que a gente quiser? Ai, que coisa boa, né? Sim, seria bom se feminismo fosse os direitos, seria muito bom, né? Se fosse nós termos os nossos direitos e sermos o que quisermos. Seria bom. Ok, ninguém discordaria disso. Inclusive, esse conceito, esse contexto de igualdade entre homens e mulheres, de direitos jurídicos, de cidadania plena, tudo isso aí já existia antes do movimento feminista através de um movimento que a gente chama de liberalismo clássico, né? Então, Adam Smith, e outros pensadores já Adam Smith, inclusive, tinha uma esposa bem feminista, mas, no geral, os pensadores do liberalismo clássico já dariam conta de fazer isso. Por que eu cito esse exemplo? Porque, veja, as crianças, elas nunca fizeram nenhum movimento. Elas não têm uma passeata criancista, um movimento criancista. No entanto, a sociedade concedeu às crianças inúmeros direitos e cada vez mais nós tentamos proteger as nossas crianças. Ou seja, a sociedade caminha para níveis de maturidade, e maturidade oscila, na verdade, né? Mas a sociedade é capaz de evoluir, o ser humano é capaz de evoluir culturalmente ao ponto de identificar injustiças e tentar diminuí-las com reformas, com pequenas reformas, com atualizações na legislação e tudo mais. Tudo bem, né? Então, esse movimento pró-direitos, ele já aconteceria através do liberalismo. A questão do movimento feminista ele não é uma luta por direitos iguais, ponto. Se fosse isso, não teria por que existir mais movimento, porque não existe na legislação nenhum direito que os homens tenham que as mulheres não tenham. Pode revirar a Constituição, CLT, justamente o contrário acontece. Então, só para você ter uma ideia, a CLT proíbe as mulheres de pegarem peso no trabalho se for um saco, uma embalagem, uma caixa de mais de 20 quilos. Então, a mulher tem uma vantagem trabalhista, ela não pode carregar peso no trabalho. O homem pode, e ele recebe o mesmo salário, mas a mulher faz menos esforço físico. Além disso, a CLT diz que a mulher pode se aposentar relativamente mais cedo, enquanto a expectativa de vida do homem é inferior, ou seja, a mulher morre mais tarde e se aposenta antes, além de ter licença maternidade, além de ter dispensa para cuidar de parentes enfermos, acompanhar os filhos na escola e sucessivamente. Então, existem muitas vantagens previdenciárias, existem vantagens econômicas, existem vantagens educacionais. As mulheres são 60% do público nas universidades hoje. Então, de cada 10 pessoas que se formam, 6 são mulheres, né? Então, assim, existem muitas vantagens. Primeiro que o movimento feminista não fala de nenhuma vantagem, porque ele tem, de propósito, o objetivo de fazer as pessoas pensarem que as mulheres estão sendo sempre oprimidas e sempre em desvantagem. Quanto mais a mulher se sentir infeliz, vulnerável, com medo, ou deprimida, insignificante, menor, impotente, quanto mais mal a mulher se sentir, mais o movimento feminista justifica a sua existência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o movimento feminista não é só isso. O movimento feminista é a teoria de gênero. O que é a teoria de gênero? A concepção de que a sua sexualidade é fluida, de que uma coisa é o seu sexo biológico e que outra coisa é a sua identidade sexual. E que você pode fluir, dependendo da sua vontade, de um sexo para outro, de um gênero para outro. Que a sexualidade é pura performance. Então, se você se sente uma mulher, você é uma mulher. Se você se sente um homem, você é um homem. Dependendo da forma como você se comporta, diria Judith Butler, através da teoria performática e tudo mais. Então, o feminismo é teoria de gênero. Você pode escolher características da sua identidade, que aqui a gente sabe que não é. Eu não posso escolher a cor da minha pele, eu não posso escolher quantos anos eu tenho, eu não posso escolher qual é o meu sexo. E por mais que eu quisesse ter um olho azul igual ao da Karina, eu não posso dizer, olha pessoal, a partir de hoje quero que vocês me enxerguem com o olho azul da Karina. Né? Então, existem informações biológicas que são inegociáveis, certo? Então, essa é uma questão que está intimamente atrelada ao movimento feminista. Isso é feminismo. Aí eu pergunto, você quer ser cristã e feminista? Você concorda com isso? Outra coisa que o movimento feminista defende são as bandeiras do casamento do movimento GLS, né? O movimento GLS. Bom, se as pessoas podem casar ou não no cartório, constituir patrimônio, herança, plano de saúde, tudo isso daí deve ser discutido na esfera civil, né? Para discutir isso.
Pode, não pode? Tem direito ou não tem direito à pensão? À vontade. Isso é uma questão de direito. Pode ser debatido na política e discutido. Agora, dentro da igreja, existem regras, né? Eu não posso... Por mais que exista um movimento a favor do sexo livre, a pessoa poder fazer sexo com quem ela quiser, quando ela quiser, onde ela quiser, esse movimento existe. Mas na igreja não tem lugar. Porque a Bíblia é clara a respeito de que sexo somente dentro do compromisso do casamento. Ah, mas tem crente que não faz isso. Sim, mas a gente não está aqui para negociar o que o crente faz, a gente está aqui para negociar qual é o princípio da doutrina. A doutrina é clara, tem que fazer assim. A doutrina é clara, não pode matar um inocente. Nós não vamos negociar isso aqui, não pode. Então, dentro desses preceitos inegociáveis do cristianismo entra a defesa do casamento homossexual. Se você vai ter uma união estável homossexual, isso aí não é problema nosso, que isso é questão de Estado. Agora, dentro da religião, casamento é algo sagrado. Nós não queremos, dentro da nossa doutrina, isso. O que mais nós não queremos? Assassinato de bebês sob qualquer justificativa. Não importa qual o argumento que você vai usar, nós não queremos nenhum inocente sendo assassinado. É um princípio bíblico inegociável. Então, esses princípios, teoria de gênero, fluidez do gênero, fluidez do sexo e da identidade, o casamento e a família como qualquer coisa, a defesa do divórcio como algo bom, como uma conquista, a defesa do aborto como uma prática razoável ou uma prática que depende apenas da escolha da mulher. Como uma conquista como está uma sendo. Conquista. Uau, uma vitória. Comemoraram. Vitória do quê? O que é isso? Imagina os bebezinhos lá dentro. Sim, e fizeram aquela festa, sei se você viu aquela comemoração que teve. Nossa, vi, eu fiquei horrorizada. Pois é, então não dá. Isso aí é o feminismo. As pessoas podem dizer, mas o feminismo é os direitos iguais. Tá bom. Só que então, todos os direitos a gente não, já tem, então já vamos acabar com o feminismo então, já. O direito da criança de nascer não importa, né? Pois é. Então, essa é a questão. É mentira dizer que o feminismo é sobre direitos iguais. Não é. Se você olhar a literatura feminista, uma forma bem fácil de desbancar isso daí. Dizem que o movimento feminista conquistou o direito de trabalhar e o direito de votar. Primeiro que trabalho é necessidade, não é direito. Todo mundo trabalha porque precisa, então já cairia por aí o argumento. Direito de votar. Os países que tinham maior movimento feminista não concederam o voto no prazo adequado. Por exemplo, França, o país mais feminista da Europa, o último a conceder o direito ao voto. Só puderam votar em 1945. Existe um movimento feminista lá desde 1780. No Brasil, que não tinha tanta força, concedeu o voto em 1932. Mas mesmo que a gente não tivesse esses dados históricos para mencionar, vamos mencionar aqui a questão da literatura. Como é que eu sei no que acredita um cristão? Como? Lendo a Bíblia. A Bíblia, Bíblia. Ok, como é que eu sei no que acreditam as feministas? Lendo as Bíblias delas. Quais são as Bíblias delas? Os manuais delas. Os manuais delas, os livros delas. Bom, vamos lá. Tem um livro que é considerado proto-feminista, que foi publicado em 1790, que se chama Reivindicação dos Direitos da Mulher. Esse livro fala a palavra direitos, né, no título, e vai especular sobre o direito de estudar. Esse livro. Fim. 1790. Depois, todos os livros subsequentes, então de cada 1000 livros feministas, um falava sobre direito. Todos os outros, 999, falavam sobre o quê? Sexo. Primeiro livro publicado, vamos lá, vamos voltar no tempo. 1920, 1928, O Pivô da Civilização, livro escrito pela feminista Margaret Sanger, sobre o que era aborto, eugenia, 1920. Depois, Beth Friedan escreveu A Mística Feminina em 1963, sobre o que era. Ser dona de casa é horrível, dona de casa sofre, era contra a vida da dona de casa. Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, sobre sexo. Política Sexual, da Kate Millett, sobre sexo. Dialética do Sexo, da Shulamit Firestone, sobre sexo. Manifesto Scum, da Valerie Solanas, sobre sexo. Judith Butler escreveu Problemas de Gênero, sobre o quê? Sobre sexo. Então, os livros das feministas são sobre sexo, divórcio, aborto, promiscuidade. É sobre isso que elas escrevem. Por que as adolescentes, as jovens continuam dizendo o movimento feminista é sobre direitos iguais? Se você vai olhar a literatura feminista até 1990, só tem livro sobre sexualidade. É só livro sobre revolução sexual, sobre acabar com o casamento, sobre acabar com o matrimônio, monogamia, família tradicional cristã. Esse era o assunto delas. Hoje, fica super na moda as feministas adolescentes aí de 16 a 20 anos ficarem falando sobre direito ao voto. Mas se você pegar a literatura feminista,
Os livros mais consagrados, os mais famosos, lidos, estudados, replicados, não são sobre isso. São sobre o ódio à maternidade, o ódio ao corpo da mulher. A mulher vive em situação de escravidão. A mulher é inferior. Ai, como a mulher sofre. Se você tivesse pelo menos uma vasta literatura sobre o direito ao voto, vamos debater então. Cadê o livro? Cadê o livro escrito por uma feminista? Um livro de 200 páginas. Tudo bem, não tem 200, tá 150 páginas. É engraçado, quanto mais feminista, né, parece que elas são, menos femininas elas Também são, tem né? isso. É uma loucura.